Tudo bem? Bom Tudo dia. bem, graças a Deus. Bom dia, Maria Lúcia, Regina, bom dia a todos. Oi, Mônica. Bom dia, Mônica, bom dia, todo Bom dia, mundo. bom Bom dia. dia. Rosana, Carlos. Oi, Felipe. Oi, Oi. Maristela, Jandira, Ana. Todo mundo aí, né? Bom dia. Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma novidade? Não? Oi, Rê. Cumprimento o pessoal aí, a Regina, a Sandra, que Oi, vão Lúcia. estar na administração aí. Bom dia, pessoal. Caramba, esqueci da Sandra. Bom dia, bom dia. Mua, mua. Bom dia. Pender. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Sandra. Bom E dia. aí, Bom dia. Oi. Bom dia, Márcia. Esse é o meu Bom, filho, Felipe. oi? O Felipe, meu filho. Onde é que ele está? Aí. Hã? Oi, tudo Prazer, bem? Seu nome é Felipe também, né? Felipe. Um prazer, viu? Prazer, que bom que você está aí. E aí, como é que estão as coisas? Está mais sob controle, Felipe? Ah, devagar tá indo, né? A gente tá Ai, que conseguindo. bom. Aqui a gente está torcendo, viu? Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, gente. Tá. Você é a fênix que ressurge das cinzas. Ai, que coisa. Nossa, Essa coisa de fogo é fogo, né? Bom, vai vai dar. vai dar tudo certo, né? Legal. Pessoal, hoje nós vamos ver o capítulo 47, né? Isso? Tá. Então, vamos aproveitar o tempo, tá? Então, vamos já ver o poema, pode ser? Tá. Então, 47 diz o seguinte: sem sair pela porta, se conhece o mundo. Sem olhar pela janela, se vê o caminho do céu. Quanto mais se afasta, menos conhece. Por isso, o sábio conhece sem ir, nomeia sem ver, realiza sem agir. Então, esse é o capítulo. Eu vou falar um pouco sobre as minhas reflexões sobre esse capítulo, tá? E então é um capítulo que, quando eu era jovem, né, é um capítulo que me ressaltava a importância de eu ficar mais introspectiva. Mas um dia o meu pai, né, um dia ele comentou comigo, ele falou: Olha, eu sei que você está lendo o Dao De Jing, mas você presta atenção porque você está numa fase em que você precisa expandir, em que você está começando a trabalhar, está começando a interagir com as pessoas, a conquistar as coisas, né? Então, você não pode pegar dar o dedinho ao pé da letra. Aquilo ficou em mim, né? Assim, o porquê que ele me deu esse aviso, né? Então, aí eu queria que a Regina colocasse
porque esse é o capítulo do Tao Te Ching, mas tem um outro provérbio chinês que diz assim: esse é um provérbio chinês. Viajar 10.000 léguas vale mais do que ler 10.000 livros. Então, parece que esse provérbio ele faz um contraponto com esse capítulo 47, né? E eu falei, poxa, que coisa, né? Fala uma coisa, mas tem um provérbio que é outra coisa. Mas aí eu estou vendo que debaixo do céu, esse mundo que a gente está, ele não é. Ele tem os dois aspectos, ele é polarizado, né? E aí eu fiquei pensando sobre agora, né? Agora, quando eu estava refletindo sobre esse capítulo 47, esse provérbio, me veio à mente a história de alguns santos e sábios. Eu vou citar três, né? Primeiro, o Buda. O Buda, ele saiu de casa, ele saiu da porta dele porque ele queria resolver essa questão que ele um dia vislumbrou do sofrimento, da morte, da velhice. Então ele saiu de casa e percorreu todos os mestres, viveu com os yogis, fakir, etc., né? Mas no final ele se sentou embaixo de uma árvore e lá ele se recolheu e teve a iluminação dele. Ele teve a iluminação, né? Essa é uma história. A outra é do Zhang Sanfang, que é o mestre do Tai Chi Chuan. Ele foi um guerreiro, ele viajou a China toda guerreando, era um espadachim muito habilidoso, né? Mas depois, com uma idade já avançada, ele se recolheu para uma montanha que tinha três picos, por isso que o nome dele é Zhang, que é o sobrenome dele, Sanfeng quer dizer três picos. E lá ele, através de uma interiorização, né, ele criou Tai Chi Chuan, que é a arte marcial suave, né? A arte marcial que leva à integração. E aí o outro é do Jung, que é um psicólogo famoso, né? Ele também, eu estava lendo aqui o livro biográfico dele, e ele estava com essa questão do inconsciente coletivo, que ele achava que o mundo tinha um inconsciente coletivo, que abrangia todos. Então, ele também viajou pelos tribos indígenas, foi para a Índia, foi para a África, para ver os mitos, os rituais dele, para identificar esse inconsciente coletivo que ele achava que ele ia encontrar nesses povos, né? Como realmente ele encontrou e fortaleceu essa, essa, vamos dizer, esse sistema, como é que eu diria?
elaboração dele sobre o inconsciente coletivo. Aí eu vejo nessas histórias que tem os dois, tem o que você não precisa sair da sua casa ou pela porta para conhecer todo mundo, e também que viajar 10.000 léguas, né? Como é que é o provérbio? Viajar 10.000 léguas vale mais que ler 10.000 livros. Aí eu fiquei sabendo que esse capítulo do Tao Te Ching, ele é um aspecto, e esse viajar 10.000 léguas vale mais que ler 10.000 livros, é do Confúcio. O Tao Te Ching é de Lao Tzu, né? Ele, ele é um sábio que mais introspectivo, que considerava o eixo entre céu e terra, então era vertical, né? E o Confúcio era mais horizontal, ele viajava por toda a China, né, para levar vamos dizer, a ética, os rituais, os conhecimentos, né, entre os governantes. E os dois tinham ligação. Quer dizer, Confúcio ia sempre para a biblioteca onde o Lao Tzu era o bibliotecário para conversar com o Lao Tzu, o Confúcio. Então eu vejo no Confúcio e no Lao Tzu, né, que escreveram esses dois, esse provérbio e esse capítulo, como complementares. Eles são complementares, né? E E eu acho que é como se tivesse na vida de cada um, você ter o momento de sair para fora, né? E o Lao Tzu sempre recorda que tem um momento de você, né? A partir das suas experiências de fora, você conhecer melhor o que, o seu mundo, né? Então, essa é a integração entre o de fora e o de dentro. Eu vejo nesse aspecto. E, e aí eu queria também trazer um exemplo vivo, né, de uma pessoa, da Ellen Keller, que morreu com 87 anos, essa moça aqui, ó, Ellen Keller. Essa moça, ela nasceu com um problema que que ela era cega, surda, muda. Então, ela é uma criança que Tá sem som. Lúcia, ativa seu som, por favor. ué, desligou o som. Ele Desligou. estava onde? Você estava explicando que a Ellen Keller era uma criança cego-surda. Ah, então, ela nasceu com esse problema. Você imaginou? E, e assim, ela era muito rebelde, porque ela não tinha como se comunicar, né? E aí a Anne Sullivan foi a que veio para cuidar dela. E a Anne Sullivan arrumou
através de toques, através de vibrações. Está vendo que a Ellen Keller colocava a mão dela aqui na, na garganta da Ellen Sullivan, porque a Ellen Sullivan articulava as palavras e a Ellen Keller percebia pela vibração, entendeu? Nossa, é uma coisa incrível mesmo. E ela conseguiu se comunicar, a, a cuidadora dela conseguiu se comunicar com a Ellen Keller. Você vê o próximo, a foto? A Ellen Keller morreu com 87 anos e ela escreveu livros, ela viajou mesmo dentro dela, né? Eu vou traduzir aqui, que eu tirei da internet, uma frase dela, essa frase. Ela fala que o melhor e a mais bonita, as coisas mais bonitas e melhores no mundo não podem ser vistas ou mesmo tocadas, devem ser sentidas com o coração. Essa é uma frase dela. Vamos ver a outra frase? Ela já mais com mais idade, né? Ela diz: o que eu estou procurando não está fora, está dentro de mim. Então é isso. Então isso me levou a refletir sobre que esse plano horizontal de você se expandir para fora, né? E o de se voltar para dentro, eles são os dois lados do nosso ser. Quando você volta para o seu interno, você se liga com o céu e terra nessa vertical, e quando você expande, você adquire as experiências e reforçam essas seu autoconhecimento, né? Mesmo o Lao Tzu, durante os capítulos todos, ele não tem, ele não é moralista e ele também não, quando ele fala, ele não quer que você leve ao pé da letra, né? Porque tem outros capítulos que ele vai dizer ao contrário, para você se expandir, né? Então ele quebra qualquer, vamos dizer, doutrinação ou coisas assim muito fixas, né? É como se ele falasse: olha, você também pode, sem sair pela porta, conhecer o mundo embaixo do céu. E também pode, sem ver através da janela, você vê o curso do céu, né? E isso é muito inclusivo, né? Porque, por exemplo, pessoas que, como a Ellen Keller, que é mais radical, porque ela não enxergava, não ouvia, não falava, né? Mas tem pessoas que estão em cadeira de rodas, que não têm possibilidades, ou pessoas que não têm possibilidades de ver todas as riquezas do mundo, né? Que moram num quartinho pequeno. Então, tem essa mensagem: olha, você não precisa sair da porta para você conhecer, porque está tudo dentro também, né? E, e com isso, a gente também vê que, por exemplo, as práticas chinesas, a harmonização dos sopros, que é bastante imagética, né? E é imagética, assim, trazendo imagens
de natureza, né? De pássaros, por exemplo, tem abraçar o mar, contemplar o céu, né? É, o voo do ganso selvagem. Então, são movimentos que você faz e que te traz aquela sensação daquele, da, daquela imagem, né? Mesmo você estando dentro de casa. Então, eu fiquei pensando nisso aí e, e queria então compartilhar essas reflexões com vocês. Bem, agora vamos ver a Regina, né, Rê? Vamos ver o que você aprontou aí. Ai, é que depois você falar assim, nem sei se precisa falar muita coisa. Ah, que é isso. Tá bom, tá bom. Adorei. Adorei as histórias também da Ellen Keller, é muito inspirador. Então, deixa eu compartilhar. Hum. Vou ler mais uma vez. É até bom a gente ler, né, a partir de tudo isso É, que a Lúcia trouxe. Acho que a gente lê de novo o capítulo. Sem sair pela porta, se conhece o mundo. Sem olhar pela janela, se vê o caminho do céu. Quanto mais se afasta, menos conhece. Por isso o sábio conhece sem ir, nomeia sem ver, realiza sem agir. Então aí a primeira coisa assim que eu vou refletindo é da nossa origem em comum, né? De tudo que existe, do mundo todo, de tudo que existe, vem de uma origem em comum. Até coloquei aqui de novo o capítulo 42, o comecinho do capítulo 42. Ele fala, né, olha, o Tao gera o 1, o 1 gera o 2, o 2 gera o 3, o 3 gera a miríade de seres. E então, o, essa miríade de seres, né, ou tudo que existe, o mundo todo, ele está no Tao, né, ele vem do Tao. Mas esse Tao também ele está em tudo, no mundo todo. E está em cada coisinha, em cada uma das 10.000 coisas, em cada um de nós, o mundo todo, né? Assim, no mundo todo. Então, conhecer o Tao em mim é conhecer o Tao no mundo todo, né? É do mundo todo. Então, por isso, assim que eu entendo essa primeira frase do capítulo 47, que sem sair pela porta se conhece o mundo. E acho que faz uma relação também com o capítulo anterior que a gente conversou, que falava sobre o contentamento, né? Quer dizer, que levava assim essa ideia, né, do contentamento que que tá aqui, né, nesse aqui e agora já tem, né, esse Tao. E que se eu buscar, né, assim, esse Tao fora, imagina, assim, o mundo é muito grande, né? Então tem as coisas que a gente vê que já são enormes e tem as coisas que a gente nem vê, que a gente nem sabe que não sabe todo o universo. Então conhecer tudo que existe, ele é impossível nessa nossa existência, né? Mas conhecer a partir do que tem aqui e agora, no que eu sou, isso é o que a gente tem, é esse contentamento, né? Então, de não aqui e agora, eu posso fazer esse contato, né, com o Tao. Então, acho que o ponto de partida para mim foi esse reconhecimento, né, da nossa origem, e aí queria fazer mesmo essa pergunta para cada um, né, de, de realmente, porque a gente reconhece, né, porque quando a gente olha assim para o que está de fora ou para outra pessoa,
A gente, né, ou para as outras coisas que estão, né, ao nosso redor, a gente vai entender, né, como tem esse limite de que está separado, né? Mas que nós somos todos da mesma origem. Às vezes a gente pode se esquecer porque a gente se perde, a gente fica um pouco disperso e confuso, mas que somos todos da mesma origem. Então, esse reconhecimento. E como nós somos então, como a gente está aqui, né, nessa miríade de seres, mas nós somos o Tao, nós também criamos, né, geramos esses 10.000 coisas. A gente gera 10.000 coisas com os nossos pensamentos, ou vai acumulando 10.000 coisas, funções, atividades, né, ocupações. E Mas existe também, ao mesmo tempo que a gente cria tudo isso, tem sempre esse caminho, porque como a gente tem essa origem do Tao, esse caminho de retorno, ele é sempre possível. Então, enquanto eu estou nessas 10.000 coisas que eu crio, que eu vou em busca, ou que eu vou acumulando, tem mesmo como uma dispersão, né, assim, um distanciamento. E aí esse retorno, esse caminho de retorno que é aqui para esse que gerou o 3, que gerou o 2, que gerou o 1, o DAO, é um estado que ele é aqui, né? Porque o DAO é tudo, e que ele nos leva para uma simplicidade, mas uma simplicidade de algo que, assim, no seu sentido mais absoluto mesmo, né? Eles vão falar do DAO como um grande vazio. E. Cachorrinho começaram a latir. É, e eu sei, assim, e a partir das minhas experiências, imagino que para todo mundo, não é que a gente permanece o tempo todo também nesse estado, né? Mas que ele é possível, ele é porque nós somos, né? Esse Tao. E então aí, assim que eu entendo quando ele também fala, né? Quanto mais a gente se afasta, menos a gente conhece. Porque nesse estado aqui de origem do Tao, no nosso estado original, é como a gente está em contato com a essência daquilo que gera tudo. Então, ver essa essência, a gente vê a natureza das coisas, como tem um. É ver a essência das coisas, então entrar em contato com isso, por isso a gente consegue compreender, né, o todo. É, e aí também dizendo assim, por mim, que da falta que a gente, enquanto ser humano, né, enquanto ser humano, a gente pode sentir, eu posso, às vezes, querer suprir essa falta buscando coisas fora, né? Então, de estímulos mesmo, né? E de acúmulo. E são coisas que o Dao De Jing, em outros capítulos, ele já vem falando, né? De que esse excesso, né? O acúmulo, ele vai levar para um. Ele fala, ele até usa assim, ele leva para o infortúnio, né? Assim, né? Esse caminho, né? E, e aí tem o capítulo 12, ó. Que ele fala assim, que as 5 cores podem cegar os olhos, os 5 tons podem ensurdecer os ouvidos, os 5 sabores podem embotar o paladar. Corridas e caçadas inquietam a mente. Coisas preciosas levam ao descaminho. Portanto, o sábio é guiado pelo centro e não pelos sentidos. O sábio escolhe recuar dos sentidos e ficar no centro. Então, esse excesso de estímulo, ele vai como assim deixar a mente confusa, né? A gente vai ficar disperso. E isso é como se a gente não vai ter clareza, né, para ver as coisas, né? E aí, é, e talvez essa coisa do que eu sinto falta e fico buscando fora, aí acho muito bonito, assim como, né, a Ellen Keller coloca, então, que ele está dentro de mim. Isso que eu estou buscando fora, na verdade, ele está dentro de mim. E, e aí, e que a gente,
mas que se alcança quando eu estou nesse estado, né, dessa mente que ela é quieta, né, nesse estado mesmo original, né, do Tao, que, embora a gente não esteja o tempo todo nele, ele está acessível o tempo todo, né? E aí uma coisa que eu fiquei refletindo, assim, Lúcia, mesmo que eu acho que porque pode levar por um risco assim, de então, bom, então o caminho é ficar inquieta e, né, e fechar os olhos e ficar só no meu mundo interno. Mas eu acho que não. E eu acho que e também as coisas elas não são contraditórias, como você colocou ali, né? Porque eu posso fechar os meus olhos, ficar dentro de casa e ficar fora de mim, né? E a minha mente está dispersa e eu estou fora de mim. Da mesma maneira, eu posso estar na China e estar com o meu coração, mente enraizado nessa quietude, né? Nesse estado original, né? Do Tao. Então, não é, acho que não é contraditório, né? Quando aquilo que você colocou, né? E, e aí eu queria contar uma experiência dessa semana, porque acho que tudo isso é super, assim, ele é um norte que a gente tem, né? Até como diz ali também aquele provérbio, né? Eu entendo, assim, quando fala, vale mais andar 10.000 léguas do que andar 10.000 livros, porque não é uma coisa que a gente só vai teorizar, né? Acho que a beleza e a importância desse texto é se a gente, não é decorar, né, o capítulo, mas que ele, como ela Kelly também fala, né, se a gente sentir no nosso coração que isso realmente que a gente possa, né, receber mesmo isso e praticar, né? Então, eu vou falar da minha experiência, porque foi assim, foi uma guia também para mim nessa semana, e acho que cada uma também tem os seus desafios, assim, na vida, né? E, acho que esses textos clássicos, assim, eles são um refúgio, né? Umas orientações, né? Dessa sabedoria. Então, essa semana eu tive desafios com o meu filho que chegou pra gente, nasceu pra gente no ano passado com 12 anos, né? E essa semana a gente teve desafios, assim, ele ficou nervoso e eu perdi a paciência, eu fiquei nervosa, e aí ele ficou mais nervoso ainda, e a coisa foi escalonando, ficou assim, a gente perdeu a mão mesmo, a coisa ficou e, assim, caótica, assim, né? Foi bem intenso mesmo, bem desafiador. E naquele momento, assim, que tava todo aquele caos, a gente, nossa, não tinha nenhuma brecha, sabe? Como resolver aquilo daquele jeito, porque já tinha, assim, escalonado para né, vir uma guerra, né, uma disputa. Eu tava ali querendo impor, né, a ordem e que ele me obedecesse, não, vamos fazer assim, impondo mesmo uma disputa, né? Então já não tinha mais brecha. E aí depois todo mundo, né, passa esse tempo, todo mundo se acalma. Quer dizer, ele nem tanto, mas daí acho que é essa função de adulto, né? Passa esse tempo, a coisa já não tava aquela, né? E aí, como não tinha, mas parecia, nossa, não tem o que fazer. Mas essa brecha, ela estava internamente mesmo. Então, dar um passo para trás mesmo. E, e foi a minha experiência, né? De recolher mesmo e abrir um espaço interno mesmo, né? E aí, depois desse silêncio, acho que não tem uma forma, mas quando as atitudes vêm desse lugar, que é de um silêncio na gente, então vem numa medida justa, assim. E aí, quando ele, no capítulo fala, né, realizar sem agir, eu acho que era isso, porque antes eu estava tentando impor, assim, né, e não assim, isso. E, mas não, quando vem de um silêncio, é que aquela atitude, ela vem numa medida justa, né? Não é que a gente vai deixar de fazer, mas vem numa atitude justa, eu acho que esse realizar sem agir. Então, aí tô falando isso porque quando ele fala do sábio, né, o sábio age, né, realiza sem agir, eu acho que também somos nós, né? Nós somos eu sou aquela, né, que quando agiu com raiva, ele
né, colhi raiva, mas quando eu vou em serenidade, sobretudo a criança, né, ela vai responder, imediatamente ele respondeu em serenidade também, né? Então, eu sou tanto essa que, né, faz desse jeito, quanto também tem um acesso a uma sabedoria interna. Essa sabedoria, ela tá mesmo dentro da gente. E aí é uma coisa interessante, porque na hora que, na verdade, quando, porque não tinha espaço, né, naquela confusão toda, não tinha espaço, não tem, gente, eu olhei pro meu marido, o que que sobrou, o que a gente vai fazer, né? Como fechou, assim, as possibilidades, mas dentro, aí se abre um espaço aqui, assim, na verdade parece que você vai para dentro e vai se perder lá dentro, na verdade, quando o que aconteceu aqui abre o mundo de fora, abrem as possibilidades. Então, esse lugar, sabe como é dentro e fora mesmo, abriu aqui, então não, abre, assim, as possibilidades, abriu, né, o espaço. Então, eu queria compartilhar essa experiência com vocês e que confio mesmo de que nós somos, né, o Dao tá em tudo, o Dao está em nós, né? E é, é isso, e que a gente possa realmente sabe, se permitir que essa sabedoria mesmo, né, isso que a gente está lendo aqui, que ela em algum lugar se toca na gente mesmo, é porque realmente a gente tem dentro da gente, né? Confiar nisso. E tudo é caminho, né? Porque, inclusive, o caminho não foi só quando eu me recolhi de uma quietude e tenho uma atitude. Não, tudo é caminho. Esse aprendizado também, de repente agir desse jeito e ver que tá tudo um caos, tudo isso é caminho. A gente olha para isso, então tudo isso é caminho, né? Então, tá tudo bem. Porque a Lúcia, depois de logo conversou, né, Lúcia? A Lúcia pergunta, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, porque eu acho que, na verdade, não tá tudo bem, mas eu acho que tá tudo bem, não tá tudo bem o tempo todo, né, Lúcia? É quando você abre o espaço, você acolhe, né? Eu acho que aí o Jefferson também abre um espaço, né? É, tô aprendendo muito com o Jefferson. Porque daí é o tempo todo, né, ali, e ele filho, criança, ele, nossa, vai reagir às minhas atitudes mesmo, né? Então, tô me vendo o tempo todo ali. E então, você vivenciar esse de fora é que você vai fortalecer o de dentro, né? Pois é, Legal, legal. então é isso também que tinha para compartilhar. Poderia ouvir as pessoas, né, Lúcia? Vamos ouvir as pessoas, então? Então tá. Então vamos lá. Pessoal, vamos ver vocês. Se vocês têm, pode levantar a mãozinha. Se tem reflexões para compartilhar. Eu queria. Achei lindo o depoimento, Regina, e acho mesmo que a gente tem o mundo dentro da gente, né? A gente é mil coisas mesmo, né? E eu achei tão extraordinário, queria dar um depoimento rápido aqui dessa conexão que a Maria Lúcia fez, linda, com a Helen Keller, e a mim tocou especialmente porque eu tenho 70 anos e eu vi, menina, esse foi um dos primeiros filmes que eu vi. O filme chamou Milagre de Anne Sullivan, ganhou Oscar naquele ano, né, para a atriz que faz a Anne Sullivan e para a atriz que faz a Helen Keller. Né? E por algum tempo, eu fiquei tão impactada que por algum tempo eu andava pela casa de olhos fechados, tateando. Minha mãe ficava enlouquecida. Enlouquecida. Isso muito tempo, mas muito tempo mesmo, assim, sabe, meses, anos. A minha brincadeira predileta depois disso era estar cega, estar tateando, aprender a pegar o copo, medir a água, que tá, bom, corta, vida adulta, 30 anos depois, eu fui trabalhar, estava trabalhando num lugar que era muito perto da Associação Lara Mara,
que são dois prédios, eles trabalham com cegos. Num prédio, bebês e crianças e adolescentes, acho que até 12 anos, e no outro lado, adultos. Treinam para computador, não sei o que, dadadá. E lá eu trabalhei quase que 5 anos como voluntária, né? E aí eu fiquei, eu mal lembro o que eu comi a semana passada, mas eu posso descrever cenas inteiras desse filme. Então, de fato, me tocou num lugar ali que eu nem sei. E depois de adulta, às vezes, na Laramara mesmo, né, que é muito desafiador você trabalhar tanto com criança como adulto, né? Assim, tem uma dose uma dose de paciência, de generosidade, de esperar, né? No filme, por exemplo, a Anne Sullivan desenvolve um vocabulário mesmo, né? A, B, C. Imagina você ensinar todas as letras, né, para uma pessoa, cada um com som, e ensinar, ter a paciência de esperar a pessoa entender, espera, olha, né? Ela fazia, enfim, muito, enfim, acho muito bonito. Fiquei tão tocada, Maria Lúcia, assim, de ter Era me pela vibração, né? levado para esse lugar, foi muito bom, assim. Obrigada. Mônica, era pela vibração. Você falava eu acho que é isso. Aí a Helen Keller colocava a mão aqui, sentia a vibração do A, sentia a vibração do B. É incrível, né? Não, Mas é legal, incrível. hein? Sua mãe ficou louca com você porque você queria Mãe, mas minha mãe, e eu tenho experimentar ser irmãos, então assim, cega. eu às vezes queria tocar neles, que nem a Anne Sullivan. Você tá louca? Mas assim, mãe. Era terrível, mas enfim, a história. Depois eu fui procurar ali as duas biografias há tempos atrás, né, da Helen Keller, da Anne Sullivan, pessoas absolutamente extraordinárias mesmo, e que com todos esses, né, a Helen Keller com todos os desafios, quer dizer, caminhou na vida, virou, porque ela era reação pura, emoção e reação, É, né? E não sabia nomear o que sentia também, quer dizer, se eu não sei era nomear pelo quente e coração. frio, por exemplo, né? Então, é muito bonito isso, que ela vai olhando para dentro também, um pouco, aprendendo, tô com raiva, né? Isso é raiva, isso é vermelho é quente, né? É um caminho também muito bonito, muito bonito. Assim, achei Qual que é o nome do extraordinário. filme, Mônica? O O filme? Milagre de Anne Sullivan. O Milagre de Quer dizer, Anne eu estou Sullivan. falando de um filme, não, nesse ano ganhou Oscar, enfim, Deve acho ter. que tem 50 anos esse filme. A Vera que perguntou, deve ter na Foi feita uma internet. versão, acho que há 20 anos depois, ruim, É, ruim, quer dizer, quem lembra, lembra desse original, né? A Patty Duke, que faz a Helen Keller, tá. e Sullivan, não lembro, enfim, não lembro, desculpe. E aí, Rê? A gente de olhos abertos não tropeça, cai, não entende. Quer falar alguma coisa, Rê? Não? Obrigada, Mônica, que bonito. Mais alguém, pessoal, quer falar alguma coisa? Dar algum depoimento? Alguma coisa no chat, Sandra? Tem, pessoal. O Benter fez um comentário. Quer abrir o microfone, Benter? Alô? Sandra, Ei, pode ler para mim? Leio sim. Na busca pelo conhecimento, todo dia algo é acrescentado. Na prática do Tao, todo dia algo é descartado.
Cada vez menos precisamos interferir nas coisas, até que finalmente chegamos à não ação, quando nada é feito, mas nada é deixado por fazer. Bonito isso, Benter. Você quer falar de novo, o Benter? Não, a Sandra, eu gostei da Sandra falando. Ah, tá. Cada A bem. cada dia a gente vai se esvaziando, né, das nossas. E aí, até chegar ao cerne, né? É isso, né, Benter? Sim. Engraçado que tudo leva à não ação, né? É, porque a coisa já é feita, né? Tá. Talvez a cereja do bolo disso tudo é uma poesia de um monge japonês, Ryokan. Ele estava dormindo na sua cabana quando entrou um ladrão, mas ele não tinha nada para que pudesse roubar. E ele ficou triste com o ladrão que não poderia levar nada. E ele, mesmo dormindo, balbuciou algo, apontando alguma coisa, e o ladrão viu algo para roubar. Pegou e foi embora. Quando o ladrão foi embora, ele levantou, abriu a janela e pensou: mas ele me deixou a janela com essa lua maravilhosa. Eu acho que Legal. essa entrega, né? Ele estava triste porque não tinha nada para o ladrão roubar. Que legal. Mas ele deixou a janela para ele. Tá. E a lua, né? E a lua. É para pensar isso. Mais alguém, pessoal? No chat tem alguma coisa, Sandra? A Rosângela escreveu para Rê que sentiu esse esclarecimento. Como assim, sentir horror? Você não quer falar um pouco? Você sentiu como? Você sentiu na sua vida esse esclarecimento de largar? Acho que ela não quer falar. Ela digitou aqui, isso mesmo. Tá. Bem sintética, né, Rô? E a Suzete também, ela ficou tocada pelo depoimento da Rê, falou que é bem real. Você vibrou diferente e a energia foi encontrando o espaço. Tem que, no auge da coisa, né? A gente tem que saber vibrar diferente, né? Esse é o desafio. Mais alguma É, coisa? e eu gostaria de falar uma coisa. Oi, É, Luísa. bom dia. Bom dia. Quando vocês falaram, eu me lembrei de duas coisas. Aliás, desde o começo, a primeira coisa é que esse mês de novembro, minha vida estava muito para fora. Cúpula dos povos, Marcha das Mulheres Negras, tudo para fora. Assim, muita coisa acontecendo, muita coisa boa, energizante, mas muita coisa para fora. Aí eu cheguei em casa na quinta-feira. Ó, tá difícil eu sair de casa. Eu preciso, é, estar para dentro. Eu estou sentindo muito forte isso nesse momento. Até para digerir, para processar as coisas, né? Porque é aquela coisa, é, você está para fora, você tem que voltar, abrir e fechar, né? Aí eu estou vivenciando muito forte isso. E quando a Renata falou, a Renata não, nossa amiga falou, eu me lembrei de um episódio que eu vivenciei também esse mês. A minha nora, né, que separou do meu filho, e tem assim, ela tem uns. Já divorciaram, já está tudo organizado, mas assim,
ele agora está entrando num outro relacionamento, e aí a minha nora, ela fica, parece que ela surta, né? Aí ela joga um monte de coisa para mim, é um monte de coisa no WhatsApp, e fala tudo, coisas absurdas. Aí, primeiro eu tentei responder, depois eu disse, não, eu vou ter que entrar em outra vibração, porque isso não vai dar certo. Aí eu me calei, né? Pedi reiki para ela, pedi energias boas para ela e tudo. Aí não falei mais nada. Acho que um dia depois, aí ela começou a falar comigo, é, de- totalmente diferente, é. Então, Que essa bom. coisa essa que você não pode entrar nessa vibração, é você tem que aceitar esse momento da pessoa, é, que ela está sentindo tudo isso, para ela tudo isso é verdadeiro, mas foi umas coisas absurdas assim, sabe? Mas para ela tudo é verdadeiro e eu tenho que saber que não é para mim. E entrar em outra Vibração. onda. É, então isso que aconteceu. Que legal, Luiz. É vibrar diferente, aí o outro também vai vibrar diferente. Que bom, muito legal. Obrigado por compartilhar, Luísa. Obrigada, Luísa. Mauro, tudo bem, Mauro? Ué, o que Desculpe, aconteceu Regina, com o eu te Mauro? chamei de Boa Renata. noite. Sem problema. Que é, Luísa? Eu Ela chamei falou. Regina de Renata. Sem Ah, problema. tá. Ei, Mauro, você cortou a Boa barba, né? noite. Eu tive que tirar minha barba para fazer um tratamento de saúde, mas já estou bem. Já já eu volto a ter barba, quem sabe? É, e alguns momentos, né, da história que a Regina contava, disso que você chamava da Anne Sullivan, é, e depois a Mônica falou, você voltou também com a palavra desafio, né? E eu fiquei pensando, na palavra desafio tem a palavra fio, que é fiar, Hum. tecer, compor o fio, né? Fazer uma trama. E quando a gente desfaz essa trama, né, o que sobra dela é a ação do ter fiado e ter desafiado, né? E confiar. Aí, a palavra desafio vem de fidere, que é ter fé ou ter confiança, né? Confiança. É esse lugar de tramar junto, né? Do confiar, do tecer junto, de perceber a unidade, mas não é na unidade que a gente trabalha, né? A gente trabalha nas tramas, né? Que é muito aquela imagem que você trouxe do seu pai. Neste momento, perceba isto, né? Que o que ele está dizendo é não confia só no que está no centro, você vai ter que agir, né? A Regina vai ter que ter atitude, a Mônica vai ter que ter uma atitude em relação a esse desafio aqui que está posto. Eu achei muito importante isso e gostaria de compartilhar, porque não está nas palavras, né, Lúcia? Está na ação da nossa relação com a vida e que pode ser trazido na forma de palavra, né? Muito Ah, obrigado. muito rico isso que você trouxe do fio. Nossa, de todos os componentes, desafiar, confiar. Eu não tinha. Nossa, muito rico isso. Obrigada, viu, Mauro? Muito querida. Obrigado você. Muito legal. Uhum. Obrigada, Mauro. Mais alguma coisa, pessoal? Sandra, tem mais alguma coisa no chat? Tem o Benter colocou que parece que tudo implica em escolhas. Ele digitou no momento que a Luísa trouxe a história dela aqui. Uhum. Ah, legal. São essas experiências de vida que são trazidas por vocês que nos inspiram, né?
para a nossa própria vida, né? Ah, então tá, pessoal. Será que podemos encerrar, então? Ah, posso só mais uma coisinha? Desculpe, eu de novo. Pode, Mônica. Então, não, é uma dica. É uma dica, assim, eu lembrei do lindíssimo, belíssimo filme que está na Netflix, que chama O Filho de Mil Homens, que é a história... o Mauro, se não viu, vai adorar, é muito poético, é em cima, claro, do livro do Walter Ugumãe, que é sobre um homem, um pescador de 40 anos que quer muito ser pai, né? Ele quer ser pai. E, enfim, aí num determinado momento ele escreve um bilhetinho e distribui na vila, né? Pai sem filho procura filho sem pai. Não é spoiler, tá? Porque o filme tem mais coisas assim. E para quem já viu esse, já dou a segunda dica, que é Sonhos de Trens, Train Dreams, que é lindo, 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 sobre o sentido da vida, assim, assim, não é um filme budista, mas é um filme budista, né? É lindo, lindo, Tá lindo, na lindo. Se Netflix. puder ver os dois na mesma semana, você já fica assim num astral que, ó, desafios de filhos de 12 anos. Ah, então já são Lindo. 3 filmes, né? Ô, Vou Mônica, ficar Esses semana dois são inteira fáceis, vendo os dois filme. estão fáceis, acessíveis na Netflix. O Milagre de Ah, Anne Sullivan não faço ideia de onde esteja. dá para achar. Mas esses dois, de fato, são lindos, poéticos, são muito bonitos, muito enriquecedores, assim. ô, Mônica, você falou né, que a Lucy, você ficou emocionada com a Lucy falando da Helen Keller, e o Filho de Mil Homens, né, Walter Ugumãe, né? Eu li o livro, né? E esse livro, ele teve um papel fundamental, assim, para a nossa escolha da adoção, né? Ah, é? Então, é um livro Ah, belíssimo, super. E aí, porque eu não sabia que tinha um filme, vou assistir com certeza. que legal. Tem o Não, é livro, então, o né? Rodrigo Então, Santoro, que faz o Crisóstomo, assim, tá então extraordinário. Assim, você, é muito tocante, vale muito a pena. Eu fiquei muito comovida. Esperei ver o filme para poder ler o livro, mas eu recomendo vivamente, viu? Que Acabou, legal. gente. Desculpe tomar o tempo. Repete, por favor, o Mônica, nome é dos que a ti, dois, por é, favor. O daqui a Filho pouco de você Mil vai adotar Homens. alguém aí, viu, Mônica? Você assistiu o filme da Ellen Keller, que você cega. Agora, assistindo esse filme, você vai adotar Não, alguém. e hoje eu sou uma, porque depois fui trabalhar como voluntária no Lar Amara, hoje sei guiar cego, sei preparar a casa, como come, Tá. enfim, aprendi A, Ja- coisas, a claro. Jandira também levantou a mão, Jandira? não eu falei, eu ia levantar, mas é isso. Para falar que eu vi esse filme também, super delicado. O filme toca em temas que são tão contundentes de um jeito delicado, respeitoso, muito lindo. Esse filme tem que ser visto. Eu vou ler o Tá, livro, eu nem não tinha lido ainda. Só para tá. confirmar a Mônica aí. Eu estou na Legal. mesma situação da Jandira. Eu vi o filme, agora eu quero ler o livro. Pois é, É. Mauro, eu falei, uai, vou ler o livro. Sim, sim. Se impulsionou a Regina para adotar o Jefferson, deve ser um livro ótimo. Ele é Tá muito bom. sensível, Lúcia, e ele trata do acolhimento, né? Dessa compreensão de quem somos nós enquanto comunidade, não só do um, né? Sem Tá. importar o um, como nós podemos conviver. É muito bonito isso. Exatamente, É muito exatamente. bonito. É muito comovente mesmo. Legal, pessoal. Então E o, tá. o- começou agora, não acaba, né? E o olhar do Rodrigo Santoro é meio taoísta, né? Que não julga, você fica olhando ali para aquela coisa, né? Muito Olhar de legal. paisagem. Mais ou menos, paisagem é isento, ele não é isento. É um Tá. olhar taoísta, que não julga, Olhar assim. taoísta. É. A gente vai assistir. Tá É, bom.
E essa fala da Jandira e mais o relato do próprio poema, né? Tem esse olhar que ele atravessa, né? É o olhar através de, né, Lúcia? Que Tá, atravessa cada coisa e não se fixa em um ou outro, né? No detalhamento. tá. Ele não pesa. Isso. É, Então, o quê? não, não pesa, né, que o Bento falou. Isso. Legal. Ah, então tá bom, pessoal. Então, até a próxima, então, tá? Então, vamos. Obrigada, gente. Obrigado, Obrigado. Lúcia. Bom, Um Obrigado. boa abraço. Obrigado. semana que entra. Tchau. Obrigada. Obrigado, Tchau, bom final de tchau. semana a Obrigada. todos. Tá. Regina, Obrigado, lembra, Beijo. obrigado, Zé na Regina. dúvida, respira mais fundo. Obrigado, Tá. Zé Mauro, Um Jandira, beijo. obrigado a todos. Tchau, Obrigado. gente. Bom domingo. Obrigada. Obrigada. Bom domingo e Pessoal, bom bom final de dia. semana. Pra vocês também. Tchau. Tchau.